bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Começando mais um dia, começando mais uma manhã, começando mais um tempo onde vamos estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Deixa só o Instagram avisar que nós já estamos ao vivo. Aqueles que acordam para estar conosco, participar desse momento, sejam lembrados. Vamos lá para a nossa porção diária. Marlene, bom dia. Está vencendo a cama, né, Marlene? Somos aqueles que vão vencer a cama, principalmente nesses dias de frio, né? Tem feito frio. Em Belo Horizonte agora deve estar por volta de uns 15 graus. Em alguns lugares isso é tranquilo, mas aqui para o mineiro isso é frio, muito frio. Então estamos chegando aqui no nosso oitavo dia. Oitavo dia, compartilhando. Bom dia, graça e a paz, Marlene. Oitavo dia compartilhando. Tem sido dias muito impactantes. Quando começamos a meditar na palavra de Deus, quando você não apenas lê, bom dia, Rose, acorda às 5 da manhã, é aquela que vence o sol, né? Está de pé antes do sol nascer. Também acordo por volta desse horário. Quando nós começamos a trazer a palavra de Deus intencionalmente no nosso dia, e principalmente como a primeira parte do dia, nós vamos começar a experimentar algo muito diferente. Muito diferente. Nossos dias vão ganhar uma dinâmica, nossos dias vão se tornar mais leves. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz não só o alimento, ela não é só um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, mas ela é uma bússola, é um direcionamento. Nós, através da palavra de Deus, nós vamos ter direção para aquilo que nós vamos enfrentar, vamos ter a cada dia. E você vai perceber que ao longo, isso aqui que nem hoje, nós estamos aqui no oitavo dia dessa leitura, desse avanço, né? Mas você vai perceber que nem nós vencemos aqui um ciclo de 7 dias, mas quando isso chegar ao 30, quando você falar assim, cara, tem um mês que eu estou lendo a Bíblia todo dia, tem um mês que eu paro todo dia para ler, para meditar, e você vai perceber o crescimento, você vai perceber como você está mais sensível àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está fazendo. E se você não parar, você vai ver o segundo mês, o terceiro mês, quando você tiver 6 meses, imagina 180 dias, né? Você lendo, meditando na palavra de Deus todos os dias. E quando fizer um ano, você não tem noção como que isso vai repercutir na sua vida. Vai ser muito, muito, muito bom. Mas o que eu quero deixar aqui? Irmão, se em algum momento você parar, eu quero que você, né, mesmo que se em algum momento você interromper esse fluxo, você se lembre. Você fala assim, as lives ainda estão acontecendo. Eu ainda posso voltar. Eu ainda posso voltar. O que eu vejo muitas vezes, quando pessoas começam uma caminhada assim, diária, é que quando elas interrompem, a culpa vence elas. A culpa é maior do que as pessoas. Então não deixe que a culpa... hoje eu não li, hoje eu não fiz. Não, irmão, não viva debaixo da culpa, tá bom? Então vamos lá começar o dia de hoje. Nós estamos aqui no Antigo Testamento, estamos lendo no livro de Crônicas, Primeira Crônicas, nós estamos no capítulo 5, no verso 18. O que tem de interessante, o que nos chama a atenção aqui? Porque ainda está, né, em Crônicas aqui, está trazendo sobre a genealogia. Então, as genealogias, elas possuem algumas pepitas, né? Algumas pepitas preciosas que quando nós tivermos um olho mais acurado, nós conseguimos extrair essas pepitas de ouro, essas preciosidades que estão escondidas em meio a esses textos, né? Então tem um aqui, 1 Crônicas 5, no capítulo 20.
fala assim, ó, durante a batalha clamaram a Deus e ele atendeu suas orações, pois confiaram neles. Quem que clamou a Deus? Né? Aqui está falando de quê? Das tribos. O texto começa lá assim, ó, no verso 18, falando: havia 44.760 homens aptos para a guerra nos exércitos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Essas três tribos são as tribos que ficaram aquém do Jordão. Israel atravessa o Jordão e vai se estabelecer depois do Jordão. Mas tiveram 2,5 tribos que ficaram antes do Jordão. E são as tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. A palavra fala que todos esses homens eram hábeis no combate e armados com escudos. Ou seja, essas 2,5 tribos eram tribos muito habilidosas na guerra. E eles guerrearam contra os Zangarenos e contra Getur, contra Nafs e Nodab. Ou seja, eram 2,5 tribos de Israel lutando contra 4 tribos. Bom dia, Tati. Lutando contra 4 tribos. Aí o texto fala assim, ó, durante a batalha eles clamaram a Deus e ele atendeu às suas orações, pois confiaram nele. Guarda isso. Aí o texto continua falando assim: assim os Zangarenos e todos os seus aliados foram derrotados. Tomaram dos Zagarenos como despojo 50.000 camelos. Imagina o nível dessa batalha, irmão. Porque o que esse texto começa nos ensinando aqui? Presta atenção. Eles lutaram contra os Zangarenos. Eles travaram a batalha. Bom dia, Tati. Eles travaram a batalha. Aí o que acontece? Os Zangarenos foram derrotados e todos os seus aliados. No final de toda a batalha, tem o quê? Os despojos da guerra. Quem tem direito de pegar o despojo da guerra? Quem lutou a batalha. Você precisa entender isso. Por quê? Porque tem pessoas que elas já têm muitos anos de cristão. De repente, você não é seu caso. De repente, você tem 1, 2, 3 anos, você ainda é um bebezinho espiritual, está crescendo, está amadurecendo. Que bom que você está aqui, que você vai aprender isso. Tem pessoas que elas já têm anos, muitos anos de vida, de caminhada cristã, já receberam a Jesus. Porém, elas não amadureceram para entender o nível da batalha espiritual, para não aprender a batalha espiritual. E o que implica isso? São pessoas que recorrentemente elas passam por luta, e quando elas têm luta, dificuldade, elas sempre procuram o seu pastor, o seu líder, elas sempre estão procurando alguém para orar por elas. Aí elas acabam se tornando os irmãos 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? São pessoas que vivem sempre atrás de alguém para orar por eles, para impor as mãos, para orar. Alguém que lute por ele a sua batalha. Consegue entender? Porque é válido eu pedir oração? Sim. Mas tem pessoas que elas depositam a sua confiança. Gisele, seja bem-vinda. Tem pessoas que confiam no outro para lutar as suas batalhas. Tem batalhas que nós vamos lutar que Deus, Ele quer que nós possamos nos colocar em comunidade para que possamos lutar essas batalhas juntos, assim como essas 2,5 tribos. Agora, há batalhas que Deus vai te chamar a lutar essas batalhas sozinho, sozinha. São batalhas suas que você precisa vencer. E por que você precisa saber discernir, identificar isso? Por quê? Toda batalha tem um despojo. Toda batalha libera no final dela o despojo. O despojo é o quê? É o lucro da batalha. Quando você vê um lutador de UFC subindo no ringue, ele vai no ringue ali para quê? Para lutar um desafio, para lutar uma batalha. No final daquela batalha tem uma recompensa. Quem leva a recompensa? Quem luta a batalha e quem vence. Aí qual é o problema? A pessoa tem muitos anos de cristão, mas ela recorrentemente ela está sempre pedindo alguém para lutar a batalha dela. Qual é a consequência disso? Essa pessoa ela não cresce, ela não amadurece, ela não desenvolve o que ela precisa desenvolver, porque muito da sua vida vai ser desenvolvido nas batalhas que você vai enfrentar, mas também ela nunca recebe os despojos. Quando você não recebe os despojos, sua vida fica muito frustrada, porque você fala, pô, eu estou passando por luta, mas eu não vejo a minha vida chegar a lugar nenhum. Você está entendendo? Por quê? Porque por mais que você esteja lutando, você não está crescendo na batalha. E Deus, ele também usa as batalhas para nos forjar.
A palavra diz que Deus usa todas as coisas para nos abençoar. Tudo, Ele pode usar tudo para nos abençoar segundo o seu propósito. Então, se você está passando por uma batalha, é importante você discernir se aquela batalha é uma batalha que você precisa levar diante de pessoas para que lutem juntamente com você, ou se é uma batalha que você deve lutar sozinho, que você deve clamar, que você realmente deve arregaçar as suas mangas, pegar a sua espada, entrar no cenário de luta, lutar para que o quê? Para que você possa crescer, desenvolver, para que você possa amadurecer como um guerreiro, como uma guerreira espiritual. Quantos estão entendendo? Está entendendo? Coloca aí nos comentários. Eles pegaram os despojos, irmão. Aqui fala assim, ó. 50 mil camelos, 250 mil ovelhas, 2 mil jumentos e fizeram 100 mil prisioneiros. Muitos dos angarenos foram mortos na batalha, pois Deus lutou contra eles. Pega isso aqui. Quando a gente vem aqui, ó, no início, no verso 20, fala assim, ó, durante a batalha clamaram a Deus. Tinha uma batalha acontecendo. Eles clamaram a Deus durante a batalha. Clamaram. Ele atendeu suas orações. Deus ouviu as orações, pois eles confiaram nele. Eles não só clamaram. Bem-vinda, Eveline. Eles não só clamaram, eles foram ouvidos por Deus. E quando Deus ouviu, Deus entrou na batalha. Deus veio pelejar por eles. Deus veio batalhar por eles. Eram 2,5 tribos contra 4 tribos. Deus veio batalhar. O que nós vamos aprender aqui? Eles clamaram a Deus na batalha. E ele os ouviu porque eles confiaram nele. Irmão, eu não sei a batalha que você está hoje, mas clame ao Senhor. De repente você está vivendo, você está no olho do furacão, como se diz. Clame a Deus. Quando você clama a Deus, você convida a Deus para entrar na sua batalha. Você fala, Deus, eu preciso do Senhor. É como se você que tem um filho, você entende isso melhor. Você que tem um filho, seu filho chega diante de você e fala assim, pai, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma luta, me ajuda. Você não vai ficar de braços cruzados vendo seu filho lutar. Deus também não. Então, chame Deus para lutar a sua batalha, irmão. Chame Deus para lutar a sua batalha. Agora, qual que é a reflexão que a gente tira aqui? Veja bem, a vitória espiritual, ela não vem só na nossa força ou na nossa estratégia. Porque de repente você fala assim, eu oro 3 horas, 4 horas por dia. Mestre, eu oro o dia inteiro. Mestre, que não sei o que, eu tenho uma estratégia de guerra, eu começo a jejuar e as coisas rompem. De repente você tem toda a sua estratégia de guerra muito bem elaborada, muito bem tecida, muito bem construída. Só que presta atenção, a vitória não vem disso. A vitória vem da nossa dependência. O quanto eu dependo de Deus quando eu estou no meio da batalha. O quanto eu confio em Deus enquanto eu estou no meio da minha batalha. Ou eu confio apenas na minha espada. Ou eu confio apenas na espada do irmão que está do meu lado. Eu preciso colocar minha confiança no Senhor. E a minha confiança no Senhor é testada no meio da batalha. Porque eu posso ter todo o recurso para batalhar, mas se eu não tiver a confiança em Deus, a minha batalha pode ser perdida. Pode ser perdida. Quem está entendendo? Coloca nos comentários aí. Porque muitas vezes você tem toda a estratégia, tem todo o plano. Você foi lá e fez você fez uma consultoria com um coach espiritual de guerra. Ele te deu tudo aquilo. Você faz isso, isso, isso. Você tem toda a metodologia da guerra espiritual. Porém, você não tem a confiança. Amém, Marlene? Amém. Amém. Eu não posso confiar apenas na minha espada, irmão. Eu não posso confiar apenas na espada das pessoas que estão do meu lado. É bom ter uma espada na luta? Sim. É bom ter uma espada do meu lado lutando comigo? Sim. Mas também, mais importante do que tudo isso, Rose, é colocar a minha confiança no Senhor. É poder abrir a mão, erguer as mãos e declarar, Senhor, eu confio em Ti. No meio dessa batalha eu confio no Senhor. O que nós vamos aprender aqui? Apresente ao Senhor as suas batalhas e chame Ele para batalhar por você. Não deixe Deus nos bastidores, não deixe Deus nas cadeiras, na arquibancada. Convide Ele, Pai, luta por mim. Aí o texto aqui ele vai continuar falando o que acontece logo depois. Aí as tribos venceram, elas pegaram os despojos e elas continuaram. No verso 25, aqui de Crônicas, fala o seguinte:
Contudo, essas tribos foram infiéis ao Deus dos seus antepassados. Eles adoraram os deuses das nações que Deus havia destruído diante deles. Ou seja, eles passaram por uma batalha, clamaram a Deus, Deus ouviu e deu vitória. Eles pegaram os despojos, Gisele. Foram enriquecidos depois da batalha. E eles continuaram a caminhar. Depois de um tempo, eles traíram a confiança de Deus. Eles se voltaram para os deuses falsos e começaram a buscar os deuses falsos. E o que acontece? Deuses que Deus já havia destruído. O coração deles se dividiu novamente. O que isso nos ensina? Né? A mesma geração que clamou a Deus foi a geração que caiu depois. O que isso vai nos ensinar nesse dia de hoje? Confiar em Deus num dia não garante a fidelidade no próximo. Você pode confiar em Deus aqui hoje e amanhã você pode trair essa confiança. Você pode abandonar essa confiança. Você pode esquecer essa confiança. A constância é diária. Eu tenho que confiar no Senhor quando? Todos os dias. Quando que eu tenho que confiar no Senhor? Todos os dias. Irmão, eu quero declarar algo aqui sobre nossa vida. Nós vamos nos tornar a cada dia a geração que vai confiar no Senhor todos os dias. Amém? Quem está comigo? Eu sou parte de uma geração que confia no Senhor todos os dias. Por mais que eu tenha habilidades, talentos, dons, por mais que eu possa ter recursos, por mais que eu possa ter qualquer coisa, eu não posso abandonar a minha confiança em Deus. O propósito aqui é levantar um batalhão de pessoas que é apaixonada pela palavra de Deus, mas que vai trazer essa palavra todos os dias no seu coração. Não vai viver apenas da palavra que ouve no domingo, na terça, numa reunião que vai, sabe, Rose? Mas que vai aprender a amar a palavra de Deus, porque vai ter relacionamento com a palavra de Deus todos os dias. E se você tem relacionamento com a palavra de Deus, você tem uma confiança diária. A confiança apenas em uma batalha não garante o dia de amanhã. Então, nós vamos nos tornar, eu, você, em nome de Jesus, vamos nos tornar aqueles que têm uma confiança diária, que constroem uma confiança diária no Senhor. E como que eu faço isso? Eu vou parar de viver de experiências pontuais e vou manter um altar constante. Ter um altar constante. Quando você fala assim, eu vou ler a Bíblia todo dia, você está edificando um altar todo dia. Imagina que um altar ele é edificado através de pedras. Quando você vê lá no Antigo Testamento, como que eles edificavam o altar? Quando Elias vai trazer a chuva novamente, 1 Reis capítulo 18, a palavra diz que ele pede as pedras, ele pega as pedras, ele ajunta as pedras e posiciona elas de maneira que estivesse sendo estabelecido o altar, para que o quê? Para que o sacrifício fosse apresentado e para que o fogo descesse. Então, o que acontece? O que determina a minha constância é o meu altar diário. Então, cada dia que você vem aqui pela manhã, onde você abre a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, a gente vem aqui e compartilha, cada dia é um tijolo, pensa nisso. Cada palavra de cada dia que é um tijolo espiritual que está sendo somado nessa edificação do seu altar. Então, há um altar diário sendo construído. E temos aqui já 8 pedras. 8 pedras de 8 dias que estamos edificando. Agora imagina daqui a um ano, você vai ter edificado um altar de 365 pedras. 365 dias. Cada dia é uma pedra no altar que está sendo edificado. O seu altar pessoal. O seu altar secreto. Aquilo que sustenta você na batalha é construído no secreto. De onde vem essa confiança que você tem, Marlene? De onde vem essa confiança que você tem, Gisele? De onde vem essa confiança, Rose? De onde vem, Tati, essa confiança? Eu vejo você mais confiante, mais segura. Estou construindo no secreto. Eu sei o que eu tenho construído em Deus, eu tenho construído no secreto, onde os olhos dos homens não podem ver, onde os ouvidos dos homens não podem ouvir. Eu não vivo de aparência. Você pode ver aqui algo, mas você não sabe como isso é construído.
Então, esse é um segredo. Esse é um segredo para levar na vida. Aí a gente vai continuar no texto. Aí já vamos chegar lá no Novo Testamento. O que é que nós vamos ver aqui no Novo Testamento? Paulo está sendo preso. Ontem eu deixei uma publicação, um carrossel. Eu vou fazer isso toda semana, porque de repente vocês ainda não compraram a sua Bíblia. Eu recomendo que você compre. A Bíblia 365 dias. Mas eu deixei um carrossel. Eu vou fixar ele toda semana na primeira publicação. Lá tem a leitura da semana. Então, por que é importante? Porque aí você pode pegar lá o informativo e ler. Você pode conseguir ler. Normalmente eu leio um dia antes para compartilhar com você aqui pela manhã. Quando eu não consigo, eu leio aqui antes. Eu acordo mais cedo e faço a leitura antes aqui para a gente poder compartilhar. Mas normalmente eu estou lendo um dia antes, né, que antecipa, governa. Aí, nós estamos aqui na leitura no livro de Atos, capítulo 26. Paulo está sendo preso. Ele está preso e ele está recebendo ele está sendo investigado. As pessoas estão levando ele diante das autoridades e ele está recebendo muitas perguntas, as pessoas querem entender por que ele foi preso, por que ele crê no que ele crê. Aí, aqui, qual que é o verso que chama atenção nessa passagem? Está em Atos 26, capítulo 19. O que a gente vai ver aqui no capítulo 19? Fala assim, portanto, o rei Agripa, ele falando para o rei, está diante do rei conversando, e é interessante que quando você lê aqui, Paulo está pregando para um rei. Paulo está pregando para um rei. A palavra fala que nós vamos ser levados diante de reis, de autoridades. Só que o que é que Jesus fala para os discípulos ali? Não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque naquela hora, naquele momento, o Espírito lhe dará as palavras de sabedoria que você irá falar. Então, é incrível porque nós vemos Paulo aqui diante das autoridades, diante dos reis, e ele está recebendo perguntas e ele começa a testemunhar de Cristo, da transformação, da vida que ele recebe de Cristo. Aí no verso 19 fala assim, portanto, rei Agripa, eu obedeci à visão celestial, anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e depois em toda a Judéia, e também os gentios, dizendo todos devem arrepender-se e voltar-se para Deus e mostrar-se por meio de suas obras que mudaram de rumo. O que esse verso fala? Paulo fala aqui que obedeceu uma visão celestial. Anunciei a todos que eles deviam se arrepender. O que nós podemos tirar aqui como reflexão? Paulo não só viu a visão, ele não só teve uma experiência espiritual, ele obedeceu aquilo. Ele não ficou colecionando. Eu já tive uma visão assim. Eu já tive uma experiência assim. Não, Paulo, ele viu uma visão e ele obedeceu. O que o texto fala? Eu obedeci à visão celestial. Por que isso é importante? Porque senão você vai ser colecionador de experiência. E a nossa geração é uma geração que só quer colecionar experiência. Quer ter a próxima lágrima, quer ter o próximo arrepio, e muitas vezes não faz nada com aquilo que está recebendo naquele momento. Então, nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Amém? Muitos têm visões, sonhos, palavras proféticas, mas eles param no meio. A questão é somente receber, é somente viver aquele euforismo espiritual, mas não faz nada com isso. A obediência é o que transforma visão em legado. Toda visão que Deus tem colocado na minha vida e na sua vida é para ser transformada em obediência. Precisamos caminhar debaixo dessa visão. Precisamos estabelecer essa visão. Precisamos construir através da visão que Deus tem colocado na nossa vida. Irmão, e se você, de repente, você fala assim, né, eu ainda não recebi nenhuma visão de Deus, pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. Eu creio que ao longo desses dias, né, desse tempo que nós vamos passar aqui junto, eu coloquei o nome disso aqui de discipular 365 dias. Por quê? De repente você não tem um discipulador, uma discipuladora. Então, aqui a gente tem um momento de discipulado espiritual. Eu não estou aqui para passar pano, passar a mão, para beijar você. Eu estou aqui para realmente direcionar você na palavra. Eu estou aqui para compartilhar daquilo que Cristo
né, já falou no meu coração durante muitos anos, eu estou transbordando disso na sua vida, eu estou te entregando o pedaço de Cristo que eu carrego para que isso se torne um alimento na sua vida e para que você possa crescer. Então, eu chamei isso aqui de discipulado. É um tempo de discipulado, é um tempo onde você para me ouvir a palavra de Deus que sai da minha vida, e o que acontece? Você se torna a somatória das palavras que você ouve. Você não está ouvindo a palavra do Adriano, você está ouvindo a palavra de Deus através da vida do Adriano. Compreende isso? E o que acontece? Há uma construção sendo feita na sua vida, né? Quando você vem aqui, nós temos esse momento juntos, há uma construção espiritual acontecendo dentro de você, né? Eu já vi várias vezes pessoas que vieram aqui, assistiram, participaram de alguma live, de alguma semana que a gente fez aqui de estudos intensos, falando assim comigo: Adriano, eu aprendi muito com você. Adriano, por favor, volta lá, faz mais live, porque aquilo me ajuda, aquilo me fortalece. Então, eu sei que ao longo desses 365 dias que nós vamos estar aqui, desse um ano, muitas pessoas que vão vir aqui, elas vão crescer e vão crescer muito. Deus vai abençoar muito a sua vida. Por quê? Porque você não está recebendo aqui, irmão, uma conversa fiada. Você não está recebendo aqui algo que vai matar você na sua esperança. Você está recebendo aqui algo que vai te fortalecer diariamente. É um alimento que vai fortalecer você no seu espírito. É algo que vai fazer você crescer, é algo também que vai te alinhar, é algo também que vai te confrontar, é algo também que vai, sabe, te chamar a uma checagem. Ei, como está a sua vida diante disso? Quando nós falamos de visão, qual foi a visão que você recebeu e ainda não obedeceu? Qual foi? A Gisele falando aí, ó, suas lives foram uma bênção na minha vida. Foram elas que me abriram os olhos para me posicionar. Amém. Amém. Eu creio que isso vai acontecer. Assim como aconteceu com a Gisele, vai acontecer com várias e várias e várias pessoas aqui. Eu creio que mais pessoas que amam e querem aprender a palavra de Deus, que querem ler a palavra de Deus. Porque, irmão, se tem algo que eu vejo que é difícil na vida de crente, primeiro, é orar. Tem uns que só oram na hora do desespero. Segundo, lê a Bíblia. Você fala assim, você já leu a Bíblia? Eu falei, eu leio um verso ou outro. Parece, a leitura da Bíblia na vida de muitos parece um tira-gosto. Quando ele está querendo comer alguma coisinha, vai lá, põe na boca e pronto, e deixa passar. Mas nunca tem uma refeição, nunca tem um banquete, sabe? Com a palavra de Deus. Então, isso vai acontecer aqui. Isso vai acontecer. Se você continuar aqui nesses 365 dias, vai ter um dia, eu vou falar assim, gente, vamos fazer vamos fazer agora, vou marcar o dia, nós vamos sentar juntos e vai ter tipo 3, 4, 5 horas só para falar de um tema aqui que eu vou puxar. Se eu pegar aqui para falar com você só sobre o livro de Esther, nós vamos gastar mais ou menos umas 5, 6 horas. Só que isso vai partir você no meio. E quando você sair, você vai falar assim, agora eu fiquei mais crente. Se pegar aqui para falar com você de tantas coisas que nós podemos falar, só que o que acontece? Eu não posso sair falando dessas outras coisas se você não tem um fundamento bíblico ainda. Porque senão você vai começar a viver experiências sem ter uma base, um fundamento. Então, quando nós vamos ter um momento de leitura diária, estamos estabelecendo um fundamento espiritual sólido na sua vida. Sólido. Então, voltando aqui, o que a questão da visão de Paulo fala, né? Fala de receber uma visão, mas também fala de obedecer. A obediência. Qual visão você recebeu que ainda não obedeceu? Fica essa pergunta. Qual a visão você recebeu de Deus? Deus te chamou a fazer algo e você ainda está parado, esperando. Não consolida isso, não constrói em cima disso. É tempo de voltar a obedecer a visão, irmão. Quando você obedece a visão, você constrói um legado. Obedecer a visão é construir legado. Aí tem a leitura dos Salmos. Qual parte do Salmo aqui que eu frisei aqui para a gente poder comentar? É o Salmo 6, no verso 6 ao 9. Salmo 6, no verso 6, fala assim, ó, eu estou exausto de tanto gemer, à noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista, meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos.
Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor responderá à minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente envergonhados. O que esse texto aqui mostra, né? Mostra a vulnerabilidade de Davi. Davi era o rei de Israel, mas aqui nós vemos um Davi vulnerável, que mostra a vulnerabilidade, mas não a fraqueza. Ele se põe de maneira vulnerável diante de Deus. Ele rasga o coração diante do Senhor. Ele fala o quê? Ei Deus, eu estou exausto, estou cansado de tanto gemer. À noite eu estou inundando a minha cama fica encharcada de tanto que eu choro. Então, Pai, a tristeza me embaça a vista, meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Olha os meus perseguidores. Pai, afasta de mim todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto. Pai, ouve o meu pranto. O que Davi está falando? Ele está falando, Senhor, recolhe as minhas lágrimas. O que é importante, irmão? O que nós aprendemos com Davi aqui? Chorar na presença de Deus é força. Chorar na presença de Deus é força. Cada lágrima que derramamos na presença do Senhor tem uma expressão de palavras ali que não foram ditas, mas que são recebidas pelo alto. Cada lágrima, Ele ouve cada lágrima. Então, eu não sei você, mas eu também, eu sou meio chorão, mas comigo, né, esse chorar na presença de Deus, ele vem de tempos em tempos. Há tempos que eu sinto que eu fico mais firme, mas há tempos que eu fico mais quebrantado. E quando vem esse tempo de quebrantamento, eu fico muito constrangido, porque isso me pega muitas vezes dentro do carro, muitas vezes aqui em casa, na cozinha, ajudando a Ana a fazer alguma coisa, muitas vezes sentado à frente do computador trabalhando, e de repente vem aquele quebrantamento e quando eu vejo, eu já estou me derramando diante do Senhor. Só que é tão impactante quando isso acontece, porque é uma oração que é feita que muitas vezes não tem palavras. É interessante porque o texto lá em 1 Samuel fala de Ana. Ana que chorava querendo um filho. E ela estava ali diante do altar chorando. E a palavra diz que não saíam palavras, mas havia um clamor nela. Não havia palavras, mas havia um clamor que não era dito. A palavra fala que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, existem palavras que nós falamos. Amém, Rose? Compreende? Existem palavras que nós falamos, mas que não são ditas, que são expressas através de um olhar, de uma lágrima, muitas vezes de um silêncio. Ludmila Ferber morreu. As canções dela marcaram uma geração. Mas havia canções dela que você ainda pode olhar no YouTube, né? E uma delas ela fala sobre esse momento de estarmos diante de Deus. Nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, só nós. Porque há momentos que nós vamos vir para a presença de Deus, vamos buscar a presença de Deus e vamos fazer uma festa ali. Mas há dias, irmãos, onde nós vamos vir apenas para nos assentar. Porque muitas pessoas, elas falam assim, hoje eu não estou afim. Não é uma questão de estar afim, de estar com vontade. É a disciplina. Guarda isso. Quando a gente fala de um discipulado, nós estamos falando de desenvolver também disciplinas. Então, qual é a disciplina que estamos estabelecendo? Então, se eu estou criando uma disciplina de ter vida com Deus, intimidade com Deus, em 365 dias, tem dia que eu não quero. Minha carne não quer. Mas eu não sou a minha carne. Eu sou um homem espiritual. Você conhece, né, Marlene? É nesse dia que eu venço a minha carne, que eu falo assim, ei carne, eu não vou te obedecer. Eu vou me levantar e eu vou ter meu tempo com Deus. E tem momentos, irmão, que você não tem palavras para dizer. Mas você vai sentar naquele mesmo lugar onde você vai todo dia para ter o seu momento com Deus. Vai falar, Senhor, eu estou aqui.
Pode falar comigo. E vai ser um dia tão especial na sua vida, você vai ver isso. Você vai ver, viver e vai lembrar disso. O que essa experiência de Davi, ele fala para mim e para você? Você tem escondido as suas dores ou tem derramado no altar? Quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Quanto tempo você não rasga o seu coração? E, de repente, você está vivendo aí angustiado, aflito, com o coração apertado. É interessante, no domingo eu estava compartilhando com os irmãos um texto. 1 João capítulo 12. Deixa eu ver aqui. João capítulo 12. Não estava na nossa fala aqui não, mas eu quero deixar isso para você. Vai te abençoar. João capítulo 12. Anota esse texto aí que isso vai te abençoar muito. Daqui a pouco você vai entender o porquê. João capítulo 12, o verso 1. Olha o que fala. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Bom dia, Lucas. Firme aí, meu irmão. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia. Irmão, Betânia, um dos significados da palavra Betânia é casa de aflição. Jesus foi para a casa da aflição. 6 dias antes dele viver a crucificação. A Páscoa estava chegando. Então, se estava faltando 6 dias para a Páscoa, daqui a 3 dias Jesus seria crucificado. Pega isso. Onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Deram-lhe, pois, uma ceia. Havia uma mesa, havia uma ceia. Agora, presta atenção. Se você é crente, você sabe. Onde tem ceia, tem crente, tem alegria, irmão. Crente ama isso. Mesa. Crente ama ceia, comida. Então, tinha uma ceia, tinha uma mesa, tinha comida. E quem estava ali? Jesus, e tinham mais pessoas. Aí o texto fala, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Verso 3, então Maria, presta atenção, Maria, você sabe o que significa Maria? O nome Maria? Um dos significados de Maria, né, é sua rebelião. Um dos significados do nome Maria é amargura. Maria tem uma dualidade no nome dela. Dualidade é o quê? Mostra duas portas, 2 caminhos. Maria, o significado do nome é amargura ou exaltada. Amargura ou exaltada. Tá pegando? Se estiver entendendo, escreve aí, Maria. Coloca nos comentários, Maria, que eu continuo. Para te explicar isso aqui, que você vai entender. Que nós estamos falando aqui sobre Davi. Maria significa amargura, mas também significa exaltada. E Jesus, veja bem, Jesus foi para Betânia. Betânia significa casa de aflição. Então, na casa da aflição, Jesus encontra quem? A amargurada ou a exaltada. Maria tinha uma dualidade no nome dela. Maria tinha 2 oportunidades. Ela deveria escolher qual oportunidade ela iria viver. Se ser a amargurada ou ser a exaltada. Agora, continua no texto aqui comigo. Verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O que ela fez? Ela pegou um frasco de nardo puro. Era um perfume caro. A Bíblia chama ele de precioso. Então era uma coisa cara, era uma coisa rara. Ela chega ali com esse frasco de perfume e a palavra fala que ela unge os pés de Jesus. Ela não ungiu a cabeça, ela não passou aquele perfume onde eu e você estamos acostumados a passar. Eu não sei quando você vai se perfumar, onde você passa seu perfume, mas eu duvido que você passe perfume no seu pé. Sim ou não? Eu duvido que você passe perfume nos seus pés. Maria ungiu os pés de Jesus com aquele perfume. Só que presta atenção, ela não só ungiu os pés de Jesus com aquele perfume, ela pegou os seus cabelos e enxugou o perfume que ela derramou nos pés dele.
Isso para você que está aqui, que é mulher, isso fala muito, sabe por quê? O cabelo é a glória da mulher. Quando você acorda de manhã, você olha no espelho, você que é mulher, a primeira coisa que você faz é o quê? Meu cabelo. Sim ou não? O cabelo é a glória da mulher, irmão. A Maria, ela pega algo que ela tinha de precioso, guardado, que era caro. Ela pega aquilo, entra na sala, que tinha uma ceia, que tinha uma mesa, ela quebra. Eu lembro anos atrás, quando eu fiz um estudo sobre esse texto, o que eu entendi é que esse perfume ele é tão raro, ele é tão precioso, que ele é colocado dentro de um frasco e quando ele é aberto, ele tem que ser consumido de uma única vez. Não é um perfume que eu consigo abrir e fechar como nós temos no dia de hoje. Ele era um perfume que, quando aberto, você tinha que usar ele de uma única vez. Era por volta de 340 gramas desse perfume. E ela derrama tudo de uma única vez, nos pés. Guarda isso, nos pés. Só que depois que ela derrama, ela pega seus cabelos e enxuga os pés de Jesus como se fosse uma toalha. Quando ela faz isso, ela estabeleceu, bom dia, Nana, shalom, seja bem-vinda. Ela estabeleceu a dualidade que ela queria viver na vida dela. Jesus, na casa da aflição, encontra a amargura ou ele encontra a exaltada. Maria tinha a oportunidade de ser a amargurada ou a exaltada. Quem que ela quis ser? Quem Maria foi ali, irmão? Escreve no comentário se você já entendeu quem Maria decidiu ser. Maria quis ser a amargura ou a exaltada? Quando ela oferta, quando ela ministra da sua oferta aos pés de Jesus, quando ela pega seus cabelos, que era a glória da mulher, que é a glória da mulher, e ela enxuga os pés de Jesus com seu cabelo, o que ela determinou que ela seria? Amargurada ou exaltada? Ela estava na casa da aflição, exaltada. A Nana falou que é exaltada. Quem mais fala aí? Vamos, gente, põe nos comentários. Maria foi a amargurada ou ela foi a exaltada? A ação que ela fez para Jesus determinou o que ela queria viver. A humilhação, a amargura ou a exaltação? O lugar mais alto para estarmos é aos pés de Jesus. Irmão, quando eu me assento aos pés de Jesus, quando eu me aquieto aos pés de Jesus, eu estou determinando a minha vitória. A minha vitória não está quando eu levanto. Presta atenção, porque muitas pessoas elas têm pressa no seu dia, elas já começam correndo. Marlene fala, ela foi exaltada, pois ela se colocou aos pés do Mestre. Ela se despiu da sua glória. Ela pega o que ela tinha de precioso e quebrou, mas ela pega aquilo que ela tinha de honra e fez daquilo uma toalha para enxugar os pés do Mestre. Ela se esvaziou de si, na presença de todos, diante de Jesus. Ela colocou tudo que ela tinha de precioso aos pés. O perfume que era caro, mas o cabelo que era a sua honra, era a sua glória. Ela falou, Jesus, os meus cabelos, a minha cabeça, pode servir de tapete para o Senhor. Aquilo mexeu profundamente. Mexeu, aquilo mudou radicalmente. Se você vai lá no texto de Mateus que fala dessa mesma passagem, é tão interessante, porque ali Jesus ele fala quando a rebeldia vem, porque no verso 4, o que acontece? Olha aqui no verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre tendes. O que liberou? Maria quebrou o frasco e deu perfume como uma oferta. Mas a oferta de Maria revelou o coração das pessoas que estavam ali. Revelou a hipocrisia. E o primeiro foi Judas. Agora, sabe o que significa Judas, irmão? Isso aqui vai te deixar
Isso aqui vai mexer com você. Sabe o que significa o nome Judas no original? Se você quer saber, escreve nos comentários, Judas. Escreve aí, Judas. Escreve, só vou falar se você escrever. Sabe o que Judas significa? Presta bem atenção nesse cenário. Na casa da aflição, Jesus chegou. Quando ele chega na casa da aflição, ele encontra uma mulher. Entre outras pessoas, tinha uma mulher. Aquela mulher tinha uma dualidade no nome dela: amargura ou aflição. Amargura ou exaltação. Essa era a dualidade que Maria carregava no nome dela. Aí o que acontece ali? Aquela mulher faz um sacrifício, ela faz uma oferta. E no momento que ela oferta, sabe o que acontece? O coração dos presentes se revela. A oferta que eu faço revela o coração das pessoas que estão ali assistindo. Aí, o primeiro coração que vem para fora é o coração de Judas. Sabe o que significa Judas? Louvor. Judas significa louvor. O que isso quer dizer, Adriano? Quem deveria estar fazendo o que Maria estava fazendo é Judas. O nome dele apontava para um destino profético. O nome de Judas significa louvor. Consegue entender isso? Judas significa seja louvado. Ele que deveria estar louvando a Jesus, ele que deveria estar se derramando diante de Jesus. Só que ele estava assistindo como um espectador. E ele estava criticando quem estava fazendo a oferta. Isso fala de quê? Quando eu não faço o que eu tenho que fazer, Deus vai levantar outras pessoas. Se eu não faço o que Jesus me chamou a fazer, aquilo não fica sem ser feito, irmão. Deus só vai levantar outras pessoas. No caso aqui, ele levantou alguém que tinha uma dualidade. Ela poderia ser uma amargurada ou uma exaltada, e ela escolheu ser exaltada. Judas tinha apenas um destino profético: seja louvado, que ele pudesse adorar ao Senhor. Mas ele preferiu criticar, e ele ainda usou uma desculpa. Vamos ajudar os pobres com isso. Aí presta atenção no que Jesus fala. Os pobres sempre tendes convosco. Irmão, desde que o mundo é mundo tem pobre. Nunca vai faltar pobre. Se você quer ajudar pobre, você pode ajudar pobre na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. A pergunta é que dia que você vai fazer alguma coisa por Deus. Que dia que você vai fazer alguma coisa para Deus. Não é porque ele precisa que você faça algo para ele, entende? Mas que dia que você está disponível a dar a Deus primeiro. Porque o que eu faço primeiro determina o que vem depois. Ei, o que nós estamos fazendo aqui a cada manhã é separar primeiro um tempo para Deus. Você está entendendo isso? Porque se você não entender isso, daqui a pouco você vai falar assim: por que eu vou acordar cedo? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Sabe, você vai voltar para aqueles pensamentos antigos que você não tinha há 8 dias atrás. Só que agora você está aqui, você está lendo a Bíblia, você está aprendendo, você está crescendo. Aí o que vai acontecer? Você está mudando, você está sendo transformado. Aí vai vir um Judas, vai falar assim com você: por que você está acordando cedo? Para que você está lendo a Bíblia? Você está ficando doido? Olha para a sua vida, irmão, fala para ele: só me assiste. Só me assiste. Você vai ver o que vai acontecer no tempo. Vocês entenderam, gente? Entenderam o peso da oferta, do sacrifício? O que eu determino, o que eu faço antes determina o que vem depois. Vamos dar os pobres primeiro. Os pobres você tem todo dia. Só que Jesus estava ali no momento único. Maria entendeu e ela foi lá e deu. E ela deu por revelação, ela não deu por obrigação. Ela olhou e falou assim: ei, eu sei quem é Jesus, ele é rei. E ele está indo para o seu sepultamento. Presta atenção. Onde que ela ungiu? Onde que ela derramou o perfume? Nos seus pés. A palavra fala: formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Formosos. Formosos e cheirosos. 3 dias depois, irmão, Jesus estava fazendo o caminho do Gólgota. Ele estava indo para a crucificação. Ele foi para a crucificação de cavalo? De camelo? Não, ele foi caminhando. Diante dele ia uma multidão. Toda louca. Crucifica, crucifica, crucifica. Jesus no meio, e atrás de Jesus tinha uma outra multidão. Agora presta atenção. Enquanto Jesus caminhava naquele trajeto, havia uma fragrância que tomava todo o ambiente. Enquanto Jesus ia, Isaías 53 fala: pelas suas pisaduras
nós somos sarados. Enquanto ele pisava naquela terra fazendo o caminho da crucificação, sendo levado para ser morto, crucificado, havia um perfume subindo dos seus pés. Os seus pés exalavam uma fragrância que foi depositada por Maria. Lá em Mateus fala assim, que quando Judas, os discípulos se inquietaram, chamaram aquilo de desperdício, Jesus falou assim, deixa eu te falar o que eu vou fazer aqui. Jesus parou o tempo, ele falou assim, o que essa mulher fez por mim tem um peso tão grande que vocês não conseguem entender. Eu vou abrir eu parei o tempo cronológico, eu abri um kairos aqui, eu vou colocar o que essa mulher fez para mim na eternidade. E onde esse evangelho for pregado, vai se falar disso. Onde esse evangelho for pregado, as pessoas vão fazer menção dessa oferta, desse momento, de tão importante que ele foi para mim. Porque ela teve a revelação que Jesus era um rei. Apenas os reis recebiam esse tipo de cuidado, esse tipo de presente. Então, quando Maria oferta em Jesus ali, daquela maneira, ela estava ofertando por revelação de quem ele era. Quem Jesus é para você, irmão. Quem Jesus é. Os pobres, você tem na segunda, na terça, na quarta e na quinta. A questão é, o que você faz quando você só tem Jesus? Como você reage? Vamos aqui para o nosso último momento e a gente vai encerrar. Estendendo demais hoje. No livro de Provérbios, olha o provérbio de hoje. Ele é muito forte, a gente repete ele a toda hora. Eu, pelo menos, repito ele a toda hora. Provérbios 18, verso 20, fala assim, as palavras sábias saciam como uma boa refeição. Quando você ouve palavras sábias, é como um alimento. Você vai sair daqui, por mais que você possa não ter tomado café ainda, você já sai daqui hoje alimentado. Você recebeu sabedoria aqui hoje. Amém? Está recebendo sabedoria? Se você está recebendo sabedoria, escreve aí nos comentários a palavra sabedoria. Provérbios fala, as palavras sábias saciam como uma boa refeição. Quando você está sentado numa mesa, que você é alimentado com sabedoria, irmão, isso te sustenta. Isso é igual um alimento. Isso te fortalece. Isso é muito bom. O texto continua falando, as palavras certas dão satisfação. Sabe quando você senta numa mesa, come uma refeição, quando você acaba, você limpa a sua boca, você fala, estou satisfeito. Assim é quando você encontra com uma pessoa sábia. A sabedoria dela te alimenta. A sabedoria dessa pessoa é um alimento. Amém. Sabedoria. Estamos saindo saciados por toda a sabedoria. Amém. É um alimento. É um alimento. Agora, o verso 21. Presta atenção. A língua tem poder para trazer morte e vida. A língua tem poder para trazer morte e vida. Quem gosta de falar, arcará com suas consequências. Vida e morte estão no poder da língua. Quem gosta de falar vai ter que arcar com a vida ou com a morte que está liberando. Você pode liberar hoje palavras de vida ou você pode liberar palavras de morte. Imagine que cada palavra que sai da sua boca é uma sentença no mundo espiritual. Joia preciosa, sabedoria, amém. É isso. Então, presta atenção nisso, irmão. A língua tem poder de trazer vida ou morte. Como está a sua vida hoje? Porque é o que você vai falar que vai liberar vida. Eu libero vida sobre você nessa manhã. Eu declaro vida. Eu declaro abundância. Eu declaro que portas venham se abrir sobre você. Agora, entenda isso. Quanto mais você entender que a sua boca, quando ela é liberada, palavras não são só palavras ao vento. Tem um experimento, sempre quando eu posso, eu faço esse treinamento e eu mostro para as pessoas. É algo muito impactante você entender o poder da palavra. Um cientista, isso é científico, tá? É científico. Você pode pesquisar no YouTube depois para você ver isso, o poder da palavra. É um doutor chinês, me fale a memória dele. Depois, durante o dia, você vai nos stories que eu vou deixar isso lá. O que ele mostra? Ele pegou 2 copos de água, 2 recipientes de água, e ele
congelou eles. Em um recipiente, ele pegou palavras negativas, ele colocou no recipiente as palavras feio, horroroso, ruim, malvado, colocou palavras ruins, palavras negativas, fixadas no pote de água, colocou dentro da geladeira e aquilo congelou, cristalizou. E ele pegou vários outros potes e colocou palavras boas, lindo, bonito, amor, palavras positivas. Ele colocou essas palavras em potes diferentes e colocou numa geladeira diferente e deixou ali por um tempo. Depois de alguns dias ele vem e ele pega ambos os potes, ele pega o gelo que se formou e ele leva aquilo no microscópio. Você fica admirado de ver a cristalização do que se deu através da palavra. Porque presta atenção, as palavras que foram coladas eram rótulos. Só que aquelas palavras geraram um poder sobre a água que estava dentro do pote. Então, a cristalização das palavras negativas são cristais todos distorcidos, cristais horríveis, coisas muito feias de se ver. Aí quando ele pega o gelo que cristalizou com palavras positivas e coloca no microscópio, irmão, cada obra de arte, cada coisa mais linda, cada coisa mais maravilhosa, tudo se deu pelo poder da palavra que estava fixada ali. Isso fala de quê? Dos rótulos. O que nós estamos falando aqui? A língua tem poder de trazer vida ou morte. Porque quando eu abro a minha boca, eu falo palavras. Está entendendo? Você está entendendo? Porque agora você vai entender mais ainda. Pelo menos 70% do corpo humano é feito de água. Pelo menos 70% do nosso corpo é feito de água, de líquido. Por isso você bebe água o dia inteiro. E quando você para de beber água, parece que você está secando. Por isso que uma pessoa que não conhece da palavra de Deus, ela é seca por dentro. Porque a palavra de Deus, ela é como água. Então, quando você vem aqui todo dia pela manhã, você está se abastecendo espiritualmente, você está bebendo da palavra de Deus para sair, para viver seu dia. Você não vai ter um dia seco hoje. Você não vai ter um dia seco nos próximos 365 dias. Por quê? Você está recebendo água. Só que você não está recebendo palavras negativas. Você está recebendo a palavra de Deus, entende? Agora, entenda isso. Ele colou a palavra negativa e a palavra positiva. Aquilo que se formou através da palavra, que cada pote tinha. Aí, a minha pergunta aqui, qual a palavra que está fixada na sua vida hoje? Porque se você está carregando palavras negativas, há uma construção muito feia sendo feita na sua vida. Agora, se você entende isso aqui nessa manhã, você vai falar assim, Deus, arranca de mim esses rótulos. Eu não sei qual rótulo você carrega, irmão. De repente você tem rótulos aí de fracassado, rótulos de, eu sou uma pessoa endividada, eu sou um fracasso, a minha vida não vai dar certo. Então, você entende que fica muito difícil da sua vida realmente ser uma coisa bonita? Se você carrega rótulos errados? Essas palavras, elas vão gerando morte na sua vida. E o que precisa ser feito aqui? Você precisa renunciar ao poder dessas palavras. Você precisa renunciar a essas palavras. Ontem nós finalizamos a live da manhã e eu falei com você sobre a declaração. Eu falei com você, amanhã, quando você acordar, você vai fazer um exercício. Quando você colocar os seus pés no chão, quando você abrir seus olhos, você vai falar, eu sou amado. Eu sou amado. Eu sou abençoado. Eu sou poderoso em Deus. O que você pode declarar através do eu sou? Não declare fracasso. Eu sou fracassado. Eu sou endividado. Não declare isso. A palavra diz, diga o fraco, eu sou forte. Não é para você declarar fraqueza. É para você declarar que você é forte. Adriano, mas eu me sinto fraco. Em você pode até ser fraco, mas nele você é forte. Nele você é forte. Então, quando você começa a declarar, a língua tem poder para trazer vida, trazer morte ou vida. Quem determina como vai viver? Você. Eu não determino como você vai viver. Eu posso te ajudar, eu posso te mostrar.
Se você não tiver disposto a fazer alguma coisa com isso, nada muda, irmão. Por quê? O que nós estamos vendo aqui não é para ser ouvido, é para ser aplicado. Não adianta eu ter uma visão se eu não estou disposto a obedecer ela. Irmão, muda as suas palavras hoje. Quantos estão entendendo? Põe no comentário aí para a gente poder orar, para a gente poder finalizar essa manhã. Estender um pouquinho a mais aqui, mas eu acredito que foi muito válido. Deus abençoe você que tem acordado, que tem se disposto. Eu oro para que Deus te dê mais sede e fome da palavra dele, para que você não consiga mais viver sem a palavra dele, sem aprender, sem buscar, sem se alimentar da palavra dele. Assim como o texto fala aqui, as palavras sábias saciam como uma boa refeição. Que você seja satisfeito nesse dia, que você seja saciado pela palavra de Deus nesse dia, que a palavra de Deus ela seja um alimento na sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Se a sua vida não está legal, a culpa disso são os rótulos que você tem carregado. Mestre, mas onde que está esse rótulo? Está aqui, ó. São os pensamentos recorrentes que se passam na sua mente. O pensamento recorrente que se passa na minha mente se torna meu estado presente. O que eu penso aqui é o que eu vou viver aqui, porque isso está gerando em mim uma metamorfose. Eu vou me tornando aquilo que eu penso. Salomão fala sobre isso, irmão. Salomão fala sobre isso. Nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. O pensamento recorrente na sua mente é o seu estado presente. Olha o que você está vivendo hoje. Não gosta? Muda seus pensamentos, muda a sua palavra, muda suas declarações, arranca os rótulos. Você não é fracassado, você não é fracassada. Deus te chamou para êxito. Para a gente finalizar aqui, vou deixar esse verso aqui, que eu amo esse verso. Você entendeu o que Deus está construindo na sua vida aqui através dessa leitura, desse discipulado, dessas manhãs. Só para você entender que isso aqui não é à toa. Abre aí Josué capítulo 1, no verso 8. Verso 7. Josué 1, no verso 7. Melhor, Josué 1, no verso 6. E a gente vai finalizar. Olha o que a palavra fala, irmão. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Deus te chamou para ser forte e corajoso. Amém? Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Tão somente ser forte e corajoso. Deus te chamou nessa manhã, Gisele, Nana, Rose, Marlene, Tati, quem mais está aí? Deus chamou vocês para ser forte e corajoso. Forte e corajoso. Ah, você não sabe da minha luta, nem preciso saber. Deus já declarou sobre você. Você é forte, você é corajosa. Se levante para ser forte, mas também para ser corajosa. O que é ser corajosa? Ah, mesmo, eu estou sentindo medo ainda. Vai assim mesmo. Vai. O medo, ele fica para trás no caminho. Quando você caminha, o medo fica para trás. Agora, presta atenção no que ele fala aqui, ó. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Irmão, Deus te chamou para ser bem-sucedido. Quando você está meditando na palavra dele, quando você traz a palavra dele primeiro, você está preparando a sua vida para ser bem-sucedido. /sucesso. Deus quer que você tenha sucesso? Sim, e ele te deu o que você precisa, a palavra dele. Quando eu medito na palavra de Deus, eu estou preparando a minha vida para alcançar sucesso. Verso 8. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Quando eu vou meditando na palavra de Deus, de manhã, de tarde, de noite, não sei por que você faz isso, está perdendo tempo. Não. Eu sei o que eu estou construindo em Deus. Presta atenção, o que o texto fala? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você vai fazer o seu caminho prosperar.
seu caminho vai se abrir, seu caminho vai se alargar, as portas que estão fechadas vão se abrir, os caminhos que estão fechados, que ainda não foram criados, vão ser pavimentados. Enquanto eu estou aqui buscando, orando, clamando, buscando o Senhor, o que acontece? Deus está preparando novos caminhos para mim, Deus está preparando mesas que eu vou sentar, Deus está preparando as conexões com a qual eu vou me conectar. Amém? Então não tem perda de tempo quando nós buscamos Deus, irmão. Não tem perda de tempo. Isso é uma mentira, né? Você saia daqui nessa manhã com isso. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por mais uma manhã. Obrigado, Pai, porque saímos dessa manhã satisfeitos, saciados. A Tua palavra nos satisfaz. A Tua palavra nos alimenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tua palavra, ela nos alimenta. É um alimento que nós não conseguimos dimensionar. E nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos por esse dia. Te agradecemos nessa manhã por mais uma oportunidade. Pai, continua falando da nossa vida ao longo desse dia. Continua ministrando. Espírito Santo, ensina-nos a sermos confiantes no Senhor, a confiar no Senhor não apenas no hoje, mas que amanhã possamos acordar mais confiantes ainda. Ensina-nos a estabelecer um altar diário, e nesse altar diário possa ter a Tua presença todos os dias da nossa vida. Senhor, eu quero declarar que aqueles que estão passando por lutas, que eles vão lutar a luta, que eles vão permanecer nessa luta, que eles vão vencer essa luta, mas que eles também vão tomar os despojos. Que os despojos da batalha sejam entregues e que eles possam crescer e romper a cada dia em nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos dê, assim como Paulo, não apenas uma visão, mas nos dê um coração obediente para obedecer a visão que o Senhor tem colocado na nossa vida, que possamos ser obedientes à visão e construir o legado que o Senhor tem nos chamado a construir, a edificar. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser vulneráveis ao Senhor, que possamos abrir o nosso coração, chorar diante do Senhor, que assim como Maria, que tinha uma dualidade, ela deixou a amargura para trás para se exaltar aos pés do Senhor, que possamos chegar diante do Senhor e que não haja nada precioso em nossas mãos, que não possamos entregar a Ti a cada dia, assim como Maria. Pai, que o Senhor nos livre dos Judas, daqueles que foram chamados a fazer, mas que criticam aqueles que estão fazendo. Eles não fazem, mas criticam os que fazem. Livra-nos dos Judas, livra-nos do mal nesse dia. Afasta as pessoas erradas, as pessoas que vêm para roubar a nossa paz, a nossa confiança, as pessoas que vêm para contaminar a nossa vida. Afasta essas pessoas de nós. Assim como Jesus ensina aos seus discípulos, nós oramos nessa manhã. Livrai-nos do mal. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Tu é a glória, Pai, hoje e para todo sempre. Nós Te louvamos. Pai, onde houver uma palavra que entrou na vida de cada pessoa nessa manhã e que tem distorcido a sua identidade, Pai, eu oro para que essas palavras de morte, de fracasso, de ruína, eu oro para que essas palavras sejam destruídas. E eu libero palavra de vida. Eu libero palavra de cura, palavra de salvação, palavras de libertação sobre cada pessoa que assiste e que irá assistir essa gravação. Eu declaro que as palavras que conformaram as vidas de maneira errada, essas palavras sejam destruídas. Pai, e assim como o vaso que se quebrou na mão do oleiro, quebra aqueles que precisam ser quebrados e reconstrói de novo. Reconstrói de novo. Reconstrói vidas, mas com palavras de vida, para que essas vidas possam glorificar a cada dia o nome do Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Você é amado. Você pode declarar isso nessa manhã. Eu sou amado. Eu sou abençoado. Eu sou forte. Eu sou satisfeito. Amém? Deus abençoe seu dia. Irmão, eu só peço uma coisa aqui. Compartilhe essa live. Vou salvar ela aqui agora. Compartilhe essa live em nome de Jesus, que mais pessoas possam ouvir. Convide pessoas para estar aqui conosco. Eu conheço pessoas, você conhece pessoas que gostam, que pelo menos falam que gostam de ler a Bíblia. Convide elas. Amanhã, 6h30, a gente está aqui novamente. Deus abençoe você. Marlene, amém. Concordamos sim, em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, seu trabalho, seus negócios. Viva um dia abençoado em nome de Jesus. Amém?